De volta neste terceiro bloco do nosso programa, como você está acompanhando, tendo como tema central a indústria da construção civil, ok? E como você sabe, a construção civil gera aí algo em torno de 90 mil empregos diretos e alimenta diversas cadeias produtivas. Então você observa que uma das cadeias produtivas, por exemplo, do cimento, a cadeia produtiva da produção de telhas, da produção de tijolos, a cadeia produtiva da tinta. Então esse é um segmento muito importante para o sucesso da nossa economia. Mas nós queremos dedicar esse bloco a você, meu querido amigo telespectador, que é investidor, que hoje tem um capital que precisa investir. E nós queremos trazer para você agora informação a respeito das possibilidades e das vantagens, por que não dizer até desvantagens, de você investir neste setor. E para discutir com a gente esse tema, nós estamos aqui com o Newton Veras, que é um dos diretores do Sindicato da Indústria da Construção Civil e que vai trazer essas informações para a gente. Então, Newton, seja bem-vindo aqui em nosso programa Zona de Desenvolvimento aqui no Amazonsat. É uma satisfação, um prazer, Jorge. Nós estamos à disposição, não é, no Sinduscom, e podemos colaborar justamente para aquele que está nesse momento com a interrogação, com a dúvida. Aquele investidor que normalmente nos anos anteriores trabalhava com papéis, né, investimento em papéis. Então nada melhor do que trazer isso para o investimento para o meio produtivo. Então o papel, por exemplo, renda fixa e bolsa no ano passado, nos 2 últimos anos, ele oscilou bastante. Então, nós enxergamos, e já é uma constatação, que nesse início de ano, por exemplo, nós encontramos vários clientes que foram investidores nossos no passado, voltando a investir na construção civil. O que é isso? Adquirindo um imóvel, como é que você enxerga isso? São pessoas que têm o poder aquisitivo, eles compram com um prazo mais curto, eles não querem utilizar o advento do financiamento do crédito imobiliário no final da obra, então ele quer comprar um empreendimento direto com a construtora com um prazo curto, prazo de 50 meses, 60 meses, que é o tempo todo que dura o processo, entre você lançar, construir e entregar o empreendimento. E esse cenário, o investidor, ele enxerga de que é um investimento que não tem o risco, que oscila bastante como o da bolsa e os papéis, e é um investimento que ele traz uma boa remuneração para a locação, porque ele chega a ser entre 0,5% a 1% do valor do imóvel, e o investidor ele ainda ganha também com a valorização do imóvel, porque aqui em Manaus houve uma particularidade no estado do Amazonas, de que os valores dos imóveis não cresceram tanto quanto em algumas outras capitais do país, né? A valorização que houve aqui em Manaus nesses últimos 2, 3 anos foi praticamente a remuneração da correção do índice CCU e do IGPM. Enquanto outras capitais, que nós podemos citar, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, foi na ordem de 15% a 16%, no Rio de Janeiro, 15%, né? Recife chegou a crescer 18% acima da variação da inflação. Então são cenários bastante positivos que não aconteceu aqui em Manaus. Então Manaus praticamente só houve uma reposição dessa correção do índice que corrige a construção civil, que é o índice CC e o IGPM para alocação. Agora, Nilton, isso tem uma vantagem, né? Porque você não incorre em estar diante de uma situação econômica de bolha, né? Que de repente cresce muito e desaba e o risco é muito maior. Então eu acho que minha análise, você pode até me enriquecer com mais informações, que esse crescimento gradativo ele traz a vantagem de ser mais consistente, né? De ser mais confiável. É por aí a análise? Essa palavra bolha, no nosso caso nacional, ela não existe, porque o índice que mexe, o PIB daqui na construção civil, é muito significativo em relação ao que aconteceu em países que você utiliza bolha, né? Onde o mercado da construção civil atendia a 70%, 80%, 90% do PIB. E no Brasil, agora que nós chegamos, muito timidamente, nós saímos de 4% para 7%, 8%. Nós aqui ainda estamos bastante defasados em relação a países com economia não tão pujante quanto a nossa, como o caso do Chile e da Argentina, né? A Argentina é 14% do PIB que a construção civil lá interfere, no Chile já chega a ser 21%, então no Brasil agora que está com 7, 8%, né? Países ainda não tão desenvolvidos,
o próprio México também com um índice muito mais elevado que o Brasil. Então, essa palavra aqui no nosso cenário nacional, ela não se utiliza, né? Até porque existe uma demanda muito grande ainda para imóvel, né? E você vê ainda em todas as classes, principalmente a classe em ascendência, classe D e C, hoje que ela já tem um poder aquisitivo, que ela está comprando o seu primeiro imóvel, então tem todo um mercado ainda para ser suprido, né? Vamos dizer assim. Tá certo. Então, é um investimento que, pelas características dele, apresenta uma certa consistência, né? Não correndo esse risco de ter uma elevação muito rápida e depois os valores do imóvel despencar por qualquer outro motivo, né? Agora, em termos de valores, quanto eu preciso ter para começar a investir, por exemplo, num imóvel classe média? Olha, o imóvel classe média hoje, ele aqui no mercado de Manaus, ele gira em torno de 200, 250, 300 mil reais. E um imóvel desse, para você ter uma ideia, um imóvel desse que você compra por 300 mil reais, você consegue no mercado hoje, como locação, ter uma rentabilidade de 0,75%, 1%. E ainda tem a valorização do próprio imóvel, né? Que são os imóveis que são mais valorizados para locação, em termos de velocidade de locação e de valorização. São os imóveis que têm de 2 quartos, são apartamentos menores ou casas menores, né? Então, esses são os que são mais procurados hoje. Até pelo índice de crescimento que acontece aqui na cidade de Manaus, em termos populacional, que é muito superior a várias regiões do país. Então, você que tem aí um dinheiro sobrando, em torno de 300 mil reais, pode fazer um investimento em imóvel, ok? E ter essa rentabilidade, essa segurança de que esse empreendimento tem tudo para se valorizar, né? Existe uma outra possibilidade, tanto para as pessoas que têm uma renda, um capital menor do que esse valor ou muito maior, que são certificados de renda imobiliária. Eles são créditos que as pessoas podem comprar com valor inferior a esse, né, ou superior a esse. Então, você tem essa mobilidade. Desde o Plano Real, é a primeira vez que ele está tendo uma rentabilidade superior do que a inflação. Ele chega a ser de 9% a 12% ao ano. Aí vamos lá, então. Na prática, eu estou com esse capital, já tenho essas informações, como é que eu faço isso? Procuro o quê? Quais são os cuidados que eu preciso tomar para exatamente minimizar ou, quem sabe, até eliminar os riscos desse investimento? No caso do mercado imobiliário, a primeira precaução que você pode ter entre os nossos associados, né, aqui do Sinduscom, são as grandes incorporadoras que estão atuando aqui no mercado, você tem um imóvel que ele está registrado no cartório, né? Você tem um imóvel que você constatar que o imóvel está aprovado pelos órgãos fiscalizadores, como na prefeitura, né, o Implurb, se ele tem um alvará para construção, né? E depois também do Código Civil de 2002, aconteceram algumas regras no mercado que passaram a transmitir mais segurança, que é a questão de que as incorporadoras hoje elas têm um cenário positivo de que seriam realmente de ter uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Com isso, aquele imóvel, aquele empreendimento, ele não fica contaminado no patrimônio da empresa, em caso de alguma eventualidade. Então, o adquirente ele passa a ter realmente essa garantia. A outra situação também favorável para o adquirente é a questão do patrimônio de afetação. O que é isso? É um bloqueio que acontece naquele empreendimento, naquele CNPJ criado, de que ele não fica contaminado caso aconteça algum problema durante o processo construtivo. Então, o adquirente, na hora que ele está adquirindo a cota de um imóvel e, a partir de então, ele tem sim o poder de decisão, ele pode até acompanhar todo o trâmite, não só de aquisição, todo o fluxo de caixa da incorporadora. Isso transmite segurança, né? Que no passado isso era muito aberto, era muito volátil. Então o adquirente ele ficava nessa incerteza. Existe uma outra forma de adquisição também bastante interessante, é que o adquirente
ele durante o processo construtivo, que é o momento que pode ter maior risco, ele só desembolsa 30% do imóvel. Né? E você vê ele desembolsando 30% do imóvel, ele chega a ver o final da construção do imóvel. Então, o incorporador ele passa a complementar isso através do financiamento bancário. Agora, Nilton, eu quero voltar a partir do nosso próximo bloco a conversar com você sobre esses 3 pontos que você falou, por entender que eles são importantes para quem deseja investir em imóvel aqui na nossa cidade. É só um instante, hein?